Agora nós vamos falar sobre imagens internas. Sabrina, essa é a sua identidade. Eu acompanho você tem muitos anos, né, o seu trabalho, a sua jornada, e eu sei que você é apaixonada por essas imagens internas, descobrir, entender e nos ensinar a respeito desse universo. Lembrando, nós vamos falar hoje sobre imagens internas e mais 3 episódios também sobre esse universo das imagens. Bru, primeiro falar que eu estou muito feliz de estar aqui neste novo momento de podcast. Não, gente, é podcasts. Renan me ensinou. Estou aprendendo, estou começando, podcasts. E com alegria, né, para passar para as pessoas sobre tudo que eu sei e todo o poder que há nas imagens internas para mudar a nossa vida. Porque você não entender sobre isso significa que você pode estar remando contra a maré, indo exatamente contra a tudo aquilo que você quer para a sua vida, ou então cansando demais para chegar nesse lugar que você quer. Então, entender sobre as imagens internas significa estar fluindo na sua vida exatamente na direção que você quer, numa maneira muito mais fácil, sem gastar tanta energia e sem gastar tanto tempo, porque esse é o objetivo. A nossa moeda principal na vida é tempo e energia. Sabrina, e quando a gente fala de imagens, né, as questões que vêm, né, essa imagem que você vai estar abordando para a gente tem a ver com autoimagem? Como é que é isso? Que imagem é essa? No final, tudo vai chegar nessa autoimagem, que a autoimagem é a sua identidade. Então, a gente vai, muitas vezes, descendo até chegar nessa identidade, porque a forma como você se vê internamente é a forma como você vai manifestar suas emoções, seus comportamentos. Aí você pode falar assim para mim, mas Sabrina, eu sou uma pessoa que eu tenho sucesso na minha vida, eu conquistei e eu ainda me sinto insegura em relação ao meu desempenho, aquilo que eu faço. É exatamente aí que a gente percebe que você vive uma realidade, mas a sua realidade interna ainda é de insuficiência e incapacidade. Você até conquista o resultado, mas existe força, existe energia, existe uma briga interna, existe muita perda de ousadia, porque você tem que estar o tempo inteiro lutando com essas sensações de incapacidade dentro de você, que está ligado a essas imagens internas. Seria aquela sensação que muitas vezes a gente tem na nossa vida de que tá tudo bem à nossa volta, as coisas estão organizadas, claro, né? Tem os desafios da vida, mas em alguns momentos a gente vê que tá tudo ok, que tá tranquilo, só que a gente tá desconfortável, a gente entende que tá errado. Mesmo olhando para fora, nós entendemos que essa nossa casa interna, ela tá buscando algo, tem algo desorganizado. Seria isso, Sabrina? Eu vou falar uma metáfora que eu acho que vai fazer vocês abrirem bem para esse universo. Eu queria que você imaginasse um elefantinho que foi capturado da selva e ele foi levado para um circo. Aquele elefantinho foi amarrado pequenininho por cordas ou por uma corrente num toco de árvore. E ele, por muito tempo, ele lutou tentando sair daquilo. Só que ele não tinha força suficiente para sair daquele toco. E até o momento em que ele desiste. O cérebro dele fala, não consigo, a gente chama um desamparo aprendido. É aqui que eu tenho que ficar. Esse elefante cresce, em um puxão ele poderia quebrar aquelas correntes. Só que agora a realidade que ele vive não é a realidade do presente, do real. Um elefante grande, poderoso e que em uma puxada pode quebrar aquela corrente. A realidade que ele vive é baseada numa imagem do passado, numa identidade, numa visão estabelecida no passado. Então ele não consegue viver a realidade de hoje com a identidade dele de hoje, forte, poderoso, grandioso. Não, ele vive ainda com uma realidade de pequeno e fraco.
Isso acontece, Brunella, o tempo inteiro na nossa vida, porque muitas dos registros que nós temos sobre quem nós somos, sobre o que podemos, sobre quais poderiam ser nossos resultados, não foi aquilo que realmente a gente é hoje, mas aquilo que falaram pra gente no passado. Então hoje, vamos botar uma menina que foi a vida inteira obesa, né, cheinha, gordinha, e passou bullying na escola. E essa criança, ela cresceu com aquela imagem sendo falada para ela. Ela tá olhando no espelho e pessoas falando para ela, você é gordinha, você é desengonçado, você é feia, a gente não quer você aqui é o lugar das bonitinhas. E aí o que acontece? Essa criança, ela cresce, fica adulta e ela emagrece. Fica uma mulher linda. O que acontece, Bru? Ela vai conseguir viver na plenitude da beleza dela? Muitas vezes não. Ela ainda tem, por mais que ela se veja no espelho, se veja uma mulher linda, ela ainda tem aquele desconforto da rejeição que a obesidade traz. Então, a gente vê nesses momentos tantas mulheres lindas com anorexia, com bulimia, com insegurança, com situações, com características, com emoções que não condizem em nada com a realidade presente, mas sim com a realidade oculta do passado. Seria aquelas situações daquelas mulheres que são lindas já, só que de uma forma, não sei se é o certo falar, compulsiva, elas vão se autodeformando com procedimentos estéticos, elas se olham no espelho como se nunca tivesse bom ainda e elas vão em busca de uma perfeição inalcançável. A gente poderia entender isso? Sim, então, ninguém está aqui querendo se deformar, né? Então, o que move essas mulheres para esse lugar de deformação? O que move mulheres, Brunella, que acham que ninguém vai gostar delas, sendo que são pessoas simpáticas, são pessoas agradáveis. O que move mulheres que são lindas, se vestem bem, têm condição financeira boa para estar ali com todo o tratamento estético em cima, vamos dizer assim, e entram numa festa, por mais que tenham investido uma fortuna em roupas, joias, elas se sentem totalmente inadequadas, desengonçadas, esquisito. Quem está ditando a realidade? É a imagem real? Não, é a imagem interna. O poder invisível que estão nas imagens internas. Então, quem está controlando a sua vida? Essa é a grande pergunta. Quem está controlando a sua vida? Aquilo que você está vendo na realidade ou as suas imagens internas? E que muitas vezes a gente nem tem noção de quais são. Então, esse podcast, a gente vai mergulhar nesse universo das imagens, nos traumas que printam imagens, né, muito fortes no nosso cérebro. A gente vai mergulhar em como ressignificar essas imagens, em como transformar fraqueza em força e fazer o quê? Para que isso? Para você realmente viver a vida com todo o seu potencial. Porque o trauma, as imagens, muitas vezes vinda de trauma do desenvolvimento, elas simplesmente elas cortam o potencial. Sabrina, você é especialista em traumas, né? Você navega muito nessa área, no consultório. Fala um pouquinho sobre isso, esse universo, porque muitas vezes o que acontece é quando a gente vai abordar e falar até a palavra trauma, isso já causa quase um trauma nas pessoas ouvindo a palavra trauma. E trauma nada mais é do que uma imagem distorcida, eu posso dizer isso? Existem traumas do desenvolvimento, existem traumas, né, de tragédias, de catástrofes, existem vários tipos de traumas. Os traumas mais terríveis são os pequenos traumas que a gente tem pela vida. Sabrina, muitas vezes a gente aborda sobre trauma, fala até a palavra trauma e causa até um trauma com a palavra trauma, se você me entende. Claro. E eu vou ser sincera, eu nunca tinha ouvido, né, nunca parei para conversar com ninguém a respeito de traumas. E foi a partir de você que eu comecei a aprender, a ouvir falar sobre traumas. E eu confesso que pode-se dizer que as imagens, o trauma é uma imagem que foi printada ali, como é que é isso? A imagem, ela não só vem pelo trauma, né? Isso aí, a imagem é o quê? A criança nasce sem nada, o cérebro dela nasce sem nada, ela nasce com uma área do cérebro e não tem informação nenhuma. E o cérebro dela está encharcado de neurônios espelhos. Então ela olha
E aquilo que ela está vendo causa um espelhamento no cérebro dela. É como se ela tivesse, só de olhar, é como se o cérebro dela estivesse executando aquilo. Então, uma criança que está vendo uma mãe pentear o cabelo, ela está olhando, os neurônios espelhos ativam uma área do cérebro em que ela não precisa executar, fazer igual a mãe, para o cérebro dela entender que ela está fazendo aquilo. Só dela olhar, o cérebro registra aquilo como uma atividade dela. Então, as imagens, elas vão sendo printadas, elas vão abrindo esses caminhos neurais que a gente chama. Então, se você vê a sua mãe cozinhando, se você vê o tom da voz... As receitas, né, que a avó fazia de um jeito... O tom da voz da sua mãe... Tudo, aqueles neurônios vão olhando, espelhando e vão criando aquele universo dentro dela. Olha. Então, não é só uma tragédia, algo ruim, né? Então, o que acontece? Só que essas imagens, que são as imagens corriqueiras, né? Da construção da sua identidade, de o que você pode, o que você não pode, do seu contexto, vão vir também imagens que podem gerar o trauma. O que é o trauma? É a sensação daquela criança que não é entendido de desconforto, de perigo, de medo, sem ela entender até por que ela está sentindo isso. Ela está vendo um pai e uma mãe brigando e está acontecendo gritos ali naquela situação. Ela está vendo uma mãe ameaçando com o chinelo e falando, eu vou te matar. Ela absorve aquilo como algo real. Então, para você, o que não é um trauma, ela falou, aquilo é um trauma. Porque a mãe, aquela autoridade maior sobre a vida dela, a verdade está falando ali para ela. Eu vou te matar. A criança não elabora, né? Literalmente, ela absorve aquilo como uma realidade. Ah, Sabrina, mas então não pode nem falar. Só que quando existem repetições, isso vai marcando, até virar uma verdade dentro do cérebro dela, até virar uma imagem real. E aí, o que vai acontecendo? O trauma, ele não é só o trauma com T maiúsculo. Ele tem o trauma com T minúsculo. E o trauma com T minúsculo, Bru, às vezes ele traz muito mais tragédia para a nossa vida do que o trauma com T minúsculo. Porque o trauma com T maiúsculo, você fala, aconteceu isso, aconteceu um acidente de carro, aconteceu um abuso sexual, aconteceu uma cirurgia trágica, e aí por isso eu tenho esse sintoma. Então, é mais fácil, né? Você lidar com o seu sintoma, trabalhar aquilo. E aquele trauma que foi quando sua mãe te ameaçou com chinelo e te deu surra, eu já tive gente que foi surra. Surra gerou um trauma ali. Gerou um trauma ali. Conta gota, né? Uma criança, olha só, uma criança, nem precisa ser várias, uma criança que não... a mãe não batia, ela não tinha esse costume de apanhar. De repente, essa mãe um dia, ela chega em casa e a mãe está revoltada, entendeu alguma coisa errada, aquela criança, e vai para cima daquela criança e bate naquela criança. Aquilo ali gera um impacto tão grande no cérebro dela. Por que o impacto? Porque ela apanhou, ela não esperava. Foi pego de surpresa. A criança não teve como se defender. Ela ali estatelou, ali gera o trauma. Se fosse uma criança que está acostumada e tal, e corre, vai, aquilo ali, ela tem uma reação de defesa, não ocasiona um trauma, muitas vezes. Mas quando o cérebro da criança entende que eu não tenho como atacar, eu não tenho como fugir, então eu paraliso. Ali fica aquela imagem, no inconsciente não tem passado, presente e futuro, aquela imagem fica ali. Então, não tem passado, presente e futuro? Como no inconsciente, assim? O inconsciente é um registro de um dado. Então, ele não vai registrar, esse dado aconteceu quando ela era criança e aí depois, há 15 anos atrás, e agora ela é... Então a pessoa ele registra um dado. Então, a pessoa que passou por um abuso, vamos dizer, com 5 anos de idade, ela com 60 anos, é como se fosse hoje, Sabrina. Exatamente. Se não for trabalhado essas imagens internas, uma pessoa que sofreu um abuso quando criança, quando ela entra em contato com um ativador daquilo, um gatilho, daquelas imagens, ela vai sofrer, ela vai sentir como aquela criança que estava lá. Ela vai sofrer
o emocional dela vai mexer como se ela estivesse ali naquele momento. Isso é muito forte. Por isso que muitas vezes mulheres, quando sofrem abuso e o inconsciente pega essa imagem e guarda, porque o cérebro não tem como fazer algo, então ele precisa guardar aquilo ali, mas aquilo ali está em ebulição dentro dela, o medo, as emoções, o impacto emocional está guardado ali. Aí o que acontece? Quando, vamos supor assim, ela casa, ou então teve uma vez interessante, a mulher casou, a paciente casou, teve o contato sexual com o marido, ela teve filhos, mas só que quando o marido começou a envelhecer, o que aconteceu? Aquele gatilho foi ativado, porque quando ela era criança, ela foi abusada por uma pessoa idosa, por um senhor idoso. Olha. Então, quando o marido começou a aparentar aquele senhor idoso com os cabelos brancos, com aquela barba branca, com o corpo, né, de uma pessoa idosa, ela simplesmente começou a ter pavor quando ele vinha e procurava. Então, o trauma, necessariamente, ele pode acontecer, os sintomas dele podem acontecer anos depois. A gente nunca sabe. Então, o que a gente precisa? A gente precisa estar de olho. Quais são os meus resultados hoje? O que eu estou vivendo hoje que eu não estou entendendo, que não faz sentido, ou que eu não consigo sair disso? Aí a gente vai buscar essa resposta, essa solução nas imagens invisíveis que você não tem noção, que controlam e que estão controlando o seu hoje. Então, eu poderia dizer, então, que se eu não tratar... Vou pegar o exemplo do abuso, né, que talvez seja um exemplo clássico. Uma pessoa, então, nesse caso do marido, né, que envelheceu, ela tem imagens internas desse abuso que ela carrega até hoje. Sem estar no nível de consciência. Sem estar no nível de consciência. Fala um pouco sobre esse nível de consciência. Explica exatamente isso, esse nível de consciência. O que acontece, Bru? Quando uma criança sofre um abuso e tudo aquilo que ela passa até os 7 anos é gravado de forma muito intensa, né? Porque são os primeiros registros. Então, quando essa criança passa por situações de extremo perigo, de extrema violência, de extrema sensação de vulnerabilidade, e o cérebro percebe que não houve um adulto para ajudá-la a ressignificar aquela situação, porque se tiver um adulto para ajudá-la a entender aquilo e perceber que ela não está num processo de vida ou morte, né, ou de vulnerabilidade extrema, aquilo é ressignificado e aquilo fica para trás. Mas não há um adulto para ajudá-la a entender aquela situação. Aí o que acontece? Se o cérebro ele é perfeito, se aqueles dados, né, aquela memória continuar no consciente, o cérebro dela pode colapsar. Porque aquilo ali fica ali, ó. Ela não vai prestar mais atenção ao que está acontecendo. Ela vai ficar presa naquele medo ali muito consciente. Então, o que o cérebro faz? Quando a gente não dá conta de resolver aquela dor, de resolver aquele desespero, aquele pânico, ele pega aquilo e joga lá para o inconsciente. Olha. Mas é como se fosse uma ferida. Você sofreu uma ferida. Você machucou a mão, você não limpou direito, ficou alguns caquinhos ali de asfalto. Simplesmente você fala assim, deixa eu colocar essa luva aqui. Vai resolver sozinho. Vai resolver e daqui a pouco vai resolver sozinho. Empurra a sujeira e abafa. Tapete. E abafa. Olha. O que vai acontecer com aquela ferida? Ela vai parecer que ela não existe. Ela vai parecer que vai até às vezes criar um lugar que você pode até tocar de levinho, mas ela tá ali. E aí vai vindo infeccionar, porque não foi resolvida. É o que eu falei, aquela imagem não foi resolvida, não foi vista para aliviar o conteúdo emocional de dor, de tristeza, de desespero. E aí o que acontece? Você olha assim, parece que não tem nada, mas a dor está ali latente. E o pior é que no correr dos tempos, você não consegue nem perceber aonde está aquilo ali. É como se a mão toda agora ficasse doendo. E aí acontece daquelas pessoas muito reativas, que você toca na mão dela para cumprimentar, num gesto totalmente tranquilo, e ela, você quer, faz uma ignorância com você, e você fala, gente... Ou então as pessoas com um mecanismo de autossabotagem, elas não conseguem ir por mais que elas queiram, porque quando ela se vê numa situação que vai mexer naquela ferida, o cérebro dela fala, corre dessa relação, corre desse cara, corre disso, corre de ter filho, porque a imagem de mãe está associada a uma mãe extremamente agressiva. Quando ela fala, vou ser mãe,
simplesmente o cérebro dela não bloqueia. Você mãe, aí ela começa a ser aversiva à maternidade. E aí vão muitas coisas acontecendo. Então a gente precisa realmente tirar aquela luva, olhar aquilo, olhar aquela situação de uma forma, né? Agora com a idade adulta, com a sua vida adulta e fazer a cura daquilo ali. Mas é que sobre ressignificar as feridas do passado, a gente vai falar no segundo episódio. Sabrina, então qual é o caminho que a pessoa pega, então, entendendo que ela tem uma dor, ela tem algo a se resolver? Qual é o caminho que ela pega? Fala pra gente. Bru, a primeira coisa é perceber a dor. Porque quando a gente tem um trauma, quando a gente tem uma dor que vem de muito tempo, o que a gente faz é ignorar a dor. É como se você tivesse a vida inteira dentro de vivendo numa escuridão com um pouquinho de luz e você acostumou com aquilo. Com aquela dor. Né? Você não se abre para ver, não, tem um lugar melhor. Então, a primeira coisa é, o que hoje está na minha vida que eu estou vivendo que eu não está legal, que está desconfortável, onde a minha vida está presa, onde as coisas não fluem. Lembra que eu falei que a vida é para ser como se você estivesse num rio e ela tem que fluir, né? A tristeza, a dor, ela vai vir, mas ela vai passar, ela não é para agarrar. Então, primeira coisa é identificar pontos de dor, pontos de insegurança, pontos de onde você se sente vulnerável, pontos onde você não consegue fazer mesmo querendo fazer, pontos onde mesmo fazendo você se sente incapaz, você se sente insegura, pontos dentro de relacionamentos onde, por mais que eu tenha uma família, eu me sinto só, por mais que eu seja casado, eu não consigo me conectar, por mais que eu sei que minha mãe me ama, eu não consigo abraçá-la, eu não consigo... Então, assim, esse é o movimento de olhar a sua casa interna. Isso. Porque muitas vezes a gente não consegue nem encontrar isso daí. Então, fica estar atento. É o que eu falei, a gente tem mania de deixar para o lado, não estar atento. Né? Então, é começar a se perceber no seu dia. Em que momentos? Porque é isso que você falou, a gente não quer ver. A gente não quer ver. Então, a partir desse movimento de que você, olhando para essas imagens, você pode desconstruí-las e construir um mundo melhor, a sua vida como você quer, entenda o quanto é importante dentro do seu dia, você se perceber. Se você se percebe triste, olha, por que eu fiquei triste? Por que essa tristeza? Foi porque eu entrei aqui e fiquei triste. Ué, isso não é normal. Isso é tão difícil, né? Esse é o ponto-chave. Mas olha como é que a gente presta atenção nas pessoas, na reação do marido, dos filhos, do vizinho. A gente está ligado em todo mundo. E a gente não está ligado naquilo que mais importa, que é a gente. É verdade. Entendeu? Então a gente está ali falando, nossa, você viu a cara da vizinha? Você viu como ela está triste? Você viu como ela entrou no elevador? Ela estava com aquela cara moada. E a gente não percebe que a gente está com a cara moada, que a gente está triste, que a gente é crítica. Então, a primeira parte é fundamental você ir para o seu dia. E primeira coisa, você já de manhã perceber você. Como eu já estou aqui de manhã? Como meu corpo está? Como eu estou sentindo? Como minhas emoções estão? O que está passando na minha cabeça? Vou te dar um exemplo rápido. Por muito tempo, eu tive muita dificuldade para correr. E eu era muito nova, eu tive muito trauma para correr, para fazer corrida. E eu sempre associei a corrida com dor, com uma sensação ruim. E como eu fazia triatlo, eu fazia natação, fazia bicicleta, era ok. Mas na hora da corrida era uma sensação ruim que me vinha, de fracasso, de não conseguir. A minha corrida nunca evoluía, a minha corrida. Aí, o que aconteceu? Eu entendi isso. E eu comecei a fazer o quê? Quando eu ia correr, eu me percebia. Antes de sair para correr, eu já parava e já pensava, eu tô indo correr, eu gosto de correr. Eu gosto de correr. Já falava assim, né? Se percebia... Mesmo não tendo essa dificuldade. Por que eu quero correr? Por que eu quero correr? Porque ir pro calçadão, entrar em contato com o sol, com aquele ventinho. Isso é tão gostoso. Ok. Mas eu chegava no calçadão, eu já começava a ficar numa sensação de aflição. Tem gente que faz isso na academia, tem gente que vai fazer isso com fazer dieta e tantas outras coisas. E aí, quando eu chegava no calçadão, eu também estava ligada, porque eu sabia que aquilo ali era um ponto de fragilidade meu. Então, eu não começava a correr de qualquer jeito, eu parava, me sentia no calçadão. Tá alinhado com aquilo que eu quero hoje, porque lá atrás a Sabrina sofreu, lá atrás foi difícil, mas hoje não. Hoje eu posso fazer diferente. Então, eu chegava no calçadão e falava,
no aqui e agora, traz para aqui e agora, como é o meu presente, mas não é assim, não, é sentir, porque a linguagem do inconsciente é sentir. É aquilo que, eu sei, mas eu sinto diferente. Eu sei que eu sou bonita, eu sei que eu sou competente, eu sei que eu sou amada, mas eu me sinto feia, me sinto incompetente, me sinto rejeitada. Chave, sim, isso é uma chave. Então você tem que sentir. Chegava lá no calçadão e sentia o sol, sentia o quanto prazer tinha naquilo ali. E começava a correr. E ali eu já estava o quê? Fazendo uma mudança de imagens internas. Aí, de vez em quando, acontecia de novo, eu voltava, eu estava perceptível, porque naquela situação eu queria ressignificar minhas imagens internas. Eu queria mudar os meus resultados hoje. Meus resultados na corrida sempre foram os piores possíveis. E eu quero achar prazer e eu quero melhorar, eu quero sentir prazer, porque eu sei que é prazeroso. É o ambiente de prazer que a gente precisa encontrar. É um ambiente de prazer. E a mente precisa se sentir confortável. Vai fazer dieta, se você entrar na dieta com aquilo que é uma catástrofe, aquilo é uma tragédia, eu sou um fracasso, eu odeio, você vai viver a sua dieta como aquilo que você sempre viveu. Então você tem que entrar na dieta falando, cara, é tão bom, acho os pontos de recurso, é tão bom se me sentir magra, me sentir saudável, me sentir leve no meu dia a dia. A gente foca no ruim. E aí o ruim expande, isso também vai ser parte de um dos episódios. O ruim expande. A gente tem que pegar, quando você percebe o que está ruim, você precisa sair daquele ruim e jogar o foco naquele recurso que é bom. E sentir, estar no presente. Lembra que a imagem interna faz você viver o presente de acordo com aquilo que você sentiu no passado? Então você tem que entrar no seu presente, viver aquela situação que você viveu lá atrás de forma ruim. Agora você viver a mesma situação sentindo no aqui e agora. É gostoso, é bom, eu tenho prazer nisso, eu quero isso por causa disso, acho propósito do porquê você está querendo aquilo. Então ali você vai devagar, vai mudando, vai trazendo outra realidade para dentro do seu inconsciente, a realidade que você vive hoje. Gente, isso é incrível, é muito bom. Eu não canso de ouvir ela falando sobre imagens, ensinando. O universo do inconsciente é uma linguagem, né? Muito legal. Bom, vamos ficar por aqui por hoje e vamos ter mais um próximo episódio, imagens, essa linguagem que fala sobre inconsciente, essa mudança que a gente tanto busca na gente. É isso aí, mudando as imagens para poder construir a vida que você realmente quer.